Olá, querido aluno! Nós estamos hoje aqui para mais uma aula sobre geologia. Meu nome é Eduardo Sanada e vamos explicar um pouquinho sobre a estrutura geológica da Terra. Bom, para entendermos a estrutura geológica da Terra, primeiro devemos rever o momento que a Terra estava se resfriando. A Terra se resfriando, tudo era quente, começou a formar a primeira crosta. Esta crosta começou a sofrer aquela pressão interna das forças endógenas. Essa pressão interna, então, desloca os primeiros pedaços de placa para vários lados, promovendo, então, a primeira estrutura, os dobramentos modernos, que são nada mais, nada menos que o choque de placas. Quando nós estudamos os movimentos convergentes, entendemos que quando as placas se encontram, umas entram em subducção e outras promovem o soerguimento. Então isso aqui é o processo de orogenia, que nós vimos na aula passada. Este movimento de dobramentos modernos, eles promovem abalos sísmicos, porque toda hora a placa pode estar se chocando e ter uma força muito grande nesta colisão. O que também promove o vulcanismo. Essa estrutura é conhecida por formar montanhas altas e jovens. Professor, mas espera aí. Você falou que lá foi o primeiro modelo de formação do relevo. Por que é jovem? Porque o que acontece hoje nos dobramentos modernos, elas são jovens. É muito recente este processo, apesar de ter acontecido há bilhões de anos atrás, quando a Terra começou a estruturar a sua crosta. Estes primeiros movimentos já deixaram de existir. O que acontece é que ainda em partes de um planeta, da superfície terrestre, nós temos regiões de formação de montanhas por dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, mais ou menos, eles possuem essa dinâmica. As placas se chocam, movimento convergente. Uma entra em subducção, vai em direção ao manto, outra soergue, que tenta elevar mais a superfície. A placa vai levantando tudo que está por cima dela. Então nós chamamos de escombros, são montanhas remontadas. Então tudo aquilo que está por cima pode ser material já antigo. Agora a placa que está subindo, ela está levantando isso, promovendo a orogenia. Onde que nós temos os abalos sísmicos? No momento do choque, nos tremores, no arrastamento de uma placa para cima, outra para baixo. Onde nós temos os vulcões? Os vulcões estão relacionados ao material rochoso que entra em contato com um manto quente e ele pode ter elementos que são mais voláteis e vão se acumulando por entre as fissuras ou até mesmo encontrando fragilidade na placa, que está quebrando, está trincando, dobrando, e ele vai se acumulando no interior. O que provavelmente ela pode encontrar uma fragilidade e extrapolar através de uma cratera, promovendo aí a expulsão de gases, material líquido, né, que é a lava quente que pode escorrer desse vulcão. Mas o principal é a expulsão dos gases e do material piroclástico, que é um material quente, né, que é a lava, provavelmente, que sai, explode e vai se resfriando. O magma que esfria, ele vai secar, formando rochas magmáticas. E isso vai ser matéria para a próxima aula. A próxima estrutura geológica, que são três, nós já vimos uma, nós temos que entender agora o que são as bacias sedimentares. Bacias sedimentares são regiões de acúmulo de sedimentos. São regiões que sofreram a força da erosão, eles receberam material erodido e também compactaram esse material. São regiões antigas regiões baixas, que podendo ser continentais ou até mesmo oceânicas. Por isso elas se tornam planícies. Geralmente, grande parte das bacias sedimentares são planícies.
Algumas podem estar em altitudes superiores, mas geralmente são planícies. E também possuem grande reserva de fósseis. No caso aqui, fósseis para estudos arqueológicos, para a compreensão da vida pré-histórica ou até mesmo combustíveis fósseis. No caso, o carvão, o petróleo, o xisto betuminoso, gás natural. Bom, a dinâmica da formação das bacias sedimentares podem ser mais ou menos a partir deste exemplo simples, bobo, mas que está atrelado a outros exemplos. Por exemplo, nós temos aqui o movimento de convergência, um movimento convergente que eleva parte das montanhas, formando os dobramentos modernos. Aqui eu não precisei desenhar, porque pode ter sido esse mesmo modelo. Digamos que isso aqui deixe de ter essa força. Digamos que as forças que empurram essa placa estão empurrando outra região, certo? E aqui essas forças deixam de existir, tornando então essas montanhas agora já adultas, montanhas que começam a sofrer um processo de desgaste pelo intemperismo. Intemperismo, que é o conteúdo que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, esse desgaste vai promovendo a degradação dessa rocha, que a favor da gravidade, a erosão traz para o fundo dos oceanos toda essa rocha que está sendo degradada. E ela vai se acumulando, se compactando no fundo de um vale, de um ambiente marinho ou de uma depressão continental mesmo. Então tudo isso vai se desgastando. Eu costumo dizer que parte destas rochas, dessas montanhas, elas vão se rebaixando. Elas vão diminuindo de tamanho, se tornando aí agora outras formas do relevo, a não ser mais montanhas, ela pode se tornar planaltos. Do outro lado, a mesma coisa. Então tudo isso vai se acumulando. Mas como isso aqui é um ambiente marinho, né, nós temos água, grande peso em cima, a compactação desse material é mais forçada. Então rochas sedimentares vão surgindo nessa região, o que pode um dia ser soterrada a grandes volumes. Digamos que ela pode ter chegado aqui. Toda essa compactação. Se um dia esse mar se direcionar para outro lugar, para outra região, se tiver uma elevação, ou até mesmo um acúmulo total aqui, chegando até o limite desse oceano, até um nível, tudo isso aqui vai virar uma região de planície, ou conhecido também como bacia sedimentar, ok? O que nós precisamos entender é um próximo passo. Por isso, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, aqui nós temos um exemplo de ambiente marinho. Eu coloquei o barco aqui não é porque o barco estava há milhões de anos não, mas é por causa que é só para entender que aqui é mar. Então, se tudo isso aqui está sofrendo um processo de erosão, sedimentação, né, degradação e desagregação das rochas, isso tudo vai se acumulando aqui no fundo. Mas aqui tem uma vida, um ambiente, um ecossistema marinho perfeito, na qual eu tenho peixes, eu tenho plantas, eu tenho animais que respiram oxigênio e tenho outros que respiram, vegetais que respiram o gás carbônico. Eu posso ter erupções vulcânicas do outro lado. Então, cargas em excesso de material vulcânico ou até mesmo desmoronamentos pode deixar a água cada vez mais turva em algum momento, o que pode levar à extinção de alguns peixes. Como assim extinção? A falta de oxigênio promovido pelas algas pode levar à extinção de alguns peixes, alguns animais que respiram oxigênio. Como que vai faltar o oxigênio? Pelo fato da turbidez da água causada por erupções, cinzas vulcânicas ou material mesmo de desmoronamento, isso pode dificultar a entrada do sol, o que promove então o que promove a baixa produção de oxigênio através da fotossíntese. Então boa parte da vida marinha pode ser levada à extinção e eles podem se acumular no fundo devido à decantação desses sedimentos. Então todo material orgânico que se acumular aqui embaixo e for soterrado gradativamente
pelos sedimentos, ele pode ficar compactado entre esses sedimentos. Por isso que nas bacias sedimentares nós encontramos material fóssil. Nós encontramos fósseis, inclusive combustíveis fósseis. Isso pode ser muito mais evidente de se encontrar em regiões de bacias sedimentares, principalmente ambientes marinhos, do que em outras estruturas. A última estrutura geológica que nós precisamos entender são os crátons. Crátons é um nome, mais complicado, um pouco mais estrangeiro, digamos assim, mas nós podemos entender que eles têm alguns nomes mais fáceis de ser pronunciados, como, por exemplo, maciços antigos, escudos cristalinos e plataformas continentais, certo? Esses nomes aqui resumem o que são os crátons, ou crátons resumem tudo isso aqui. Eles são antigos, certo? São estáveis e eles possuem minerais metálicos. Neles possuem minerais metálicos. Como assim? Nós temos um maior encontro de minerais, de reservas de minerais em ambientes de crátons. Eu vou explicar isso no desenho. Eles são estáveis porque o movimento que promove a sua formação, ele está estabilizado. O que fez os crátons existirem, que antes nem eram crátons, eram montanhas, deixou de ter essa força, aquela força endógena de encontro de placas, certo? Ela já não existe mais, ela está estável. Então ele passa agora para um momento de envelhecimento. Então a partir daqui ele não tem mais abalos sísmicos e muito menos vulcões. O que pode acontecer é um movimento epirogênico, ele pode ser formado para cima ou para baixo de acordo com a pressão interna. Por isso eles são antigos, eles estão desgastados. Bom, pessoal, o esquema é basicamente o mesmo. Aquele encontro que ergueu um dia montanhas deixou de existir. Então, por isso, eu não concordo mais que existe este movimento. Mas o que antes tinha formado as montanhas e também os vulcões, que poderia ter algumas crateras aqui existentes dentro das montanhas, foi o material que foi sendo empurrado pelas fissuras, pelas fendas, e foi se acumulando e que, hora ou outra, entrava em erupção. Só que todo esse material magmático, ele não sai completamente. Alguns eles são expelidos, ele consegue lá entrar em erupção por alguns dias ou semanas, mas boa parte do material magmático que vem lá de baixo, trazendo vários elementos, vários tipos de elementos químicos que formam os minerais, eles se formam aqui dentro, que são chamadas as rochas magmáticas intrusivas. E aqui dentro eu encontro diversos tipos de materiais que podem ser ouro, podem ser ferro, podem ser vários tipos de minerais metálicos, mas estão muito no interior das montanhas. O que acontece é o seguinte, este movimento ele deixou de existir, ele não existe mais, ele não cresce mais a montanha. Então a montanha é uma montanha que já está passando pelo processo de envelhecimento. Então, o que formou um dia aqueles vales, aquelas bacias sedimentares que foram acumulando material, também vai levemente desgastando as montanhas. As montanhas vão ficando rebaixadas, por isso que elas são crátons. Então, o que pode se tornar hoje um escudo cristalino, uma bacia sedimentar aqui, vai formando escudos cristalinos ou maciços antigos nessa região. Então tudo começa a ficar rebaixado devido ao desgaste. O que antes era montanha, hoje só resta uma parte mais plana. O que torna todo esse material que foi formado lá no interior, grandes reservas de minerais, mais próximo da superfície. Então os crátons, ele pode ter muito mais facilidade de se explorar isso. Quando eu falo escudos cristalinos, é porque em algum momento as montanhas, parte dessas montanhas, elas podem ter formações mais resistentes ao desgaste. Então é muito comum encontrarmos morros que não conseguiram se desgastar.
o que estava em volta dele começou a se perder, porque era um material mais frágil, e por volta dele fica um material mais consolidado, mais resistente. Então isso pode ser os escudos cristalinos. Parte da topografia que resta mais plana, mas porém ainda um pouco alto, pode ser chamado de maciços, e aquilo que vai se formando ao redor, né, próximo, mas que também mantém parte dessa estrutura, nós chamamos de plataformas. Bom, pessoal, então os crátons eles podem ser entendidos a partir de um esquema parecido com esse, um esquema que não ficou tão perfeito, mas eles são subdivididos em alguns nomes. Isso aqui é um nome genérico para entender essa estrutura. Então os escudos podem ser aquilo que sobrou, o mais resistente daquela antiga montanha, né, que se desgastou. Por exemplo, o Pão de Açúcar, a Serra do Mar, muitas rochas afloradas que estão bem acima do relevo normal, podem ser chamados de escudos ou maciços. Já as plataformas é aquela base daquela estrutura primária, a base que restou, que sofreu um processo de erosão, que está sofrendo, que foi arrastando e foi se acumulando nesta base. Então nós temos aí as plataformas. E por que ele tem os crátons ou essa região toda, essa estrutura tem mais facilidade de se explorar os minerais? Porque aquilo que foi formado lá no passado, no interior, na base da montanha, devido ao desgaste, ele ficou mais próximo da superfície agora. Na verdade, assim, a superfície ficou mais próxima dele, devido ao desgaste. Então o Brasil é um exemplo disso. Um país que tem boa parte da sua estrutura planáutica por conta desse desgaste. E aí nós extraímos boa parte dos minerais que são exportados para o mundo todo, boa parte sai aqui do Brasil. Porque essa estrutura aqui, ó, já não existe mais, essa força. Então agora a força é muito mais externa do que interna. Então, pessoal, ficou claro a ideia da estrutura geológica? Estrutura é a base, aquilo que alicerça a superfície do nosso planeta, aquilo que está por baixo, aquilo que está dando suporte para as formas de relevo. Então isso tudo é dividido em 3 estruturas: dobramentos modernos, bacias sedimentares e os famosos crátons. Por hoje é só, nos encontramos na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau!